Retornando aos trabalhos desta comissão, já estando presente a testemunha rolada, o senhor João Batista Vaz da Silva, quero cumprimentá-lo com uma boa tarde. Boa tarde, senhor João. O senhor está participando desta comissão como testemunha de defesa rolada pelo senhor Edinaldo Fragas da Silva, em detrimento de uma representação apresentada nessa casa no dia 1º de junho de 2023, solicitando a destituição do cargo de relator e posterior cassação / perda do mandato do vereador Edinaldo Fragas da Silva, sob a alegação de prática de prevaricação e quebra de decoro parlamentar. Na forma da lei, digo ao senhor que o senhor tem o compromisso de falar a verdade. Eu vou ler aqui o artigo 203 para o senhor. A testemunha fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, será responsabilizado na forma da lei. Tendo orientado, eu pergunto ao senhor se o senhor é amigo, inimigo, parente ou tem alguma afinidade com o senhor Edinaldo Fragas da Silva. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Batista Vaz da Silva, sou brasileiro, casado, advogado, militante aqui nessa comarca, residente domiciliado na rua Santarém, número 250, centro da cidade de Nova Chavantina, portador do CPF 282-509-151-00 e da carteira de identidade OAB MT 13391-O. Com relação a ser amigo íntimo, tenho relação com todos os vereadores aqui, com alguns um pouco mais, com outros um pouco menos, e com alguns nada. Então, diante do compromisso de Vossa Senhoria e alertado da sua responsabilidade, eu passo a palavra ao vereador Edinaldo para que faça as perguntas à testemunha. Senhor João Batista, boa tarde. Boa tarde. De repente já seja do conhecimento do senhor que nessa casa tem acontecido um processo investigatório, uma CPI, do qual eu, na condição de vereador e até então membro de relator dessa comissão, fui afastado pelos demais membros dessa casa a partir de uma denúncia recebida por esse parlamento que trazia no seu texto a informação que eu estava prevaricando por atrasar o relatório. Inclusive, no texto da denúncia traz que o senhor era meu advogado ou é meu advogado. E aí, diante da presença do senhor, eu gostaria de perguntá-lo, até que o senhor possa esclarecer os demais membros, não somente dessa comissão, mas também os que nos acompanham, tem assinado por mim uma procuração dando ao senhor poderes para ser meu advogado? Não. Não tem. Não tem. É uma narrativa que já está sendo construída há muito tempo,
inclusive através de reportagens do âmbito local e até regional, a gente não sabe qual a distância, né, que isso tem causado, e também desse parlamento, inclusive um dos motivos do afastamento, enquanto eu era relator da comissão que o investigava, foi justamente essa questão. Então eu gostaria que o senhor pudesse afirmar novamente se tem essa procuração assinada por mim, enquanto cidadão chavantinense, dando poderes ao senhor para que o senhor pudesse exercer o direito na minha defesa. Veja bem, Edinaldo, não tem nenhuma procuração que você assinou, e se tivesse também, eu acho que isso não enseja motivo nenhum de propositura de qualquer tipo de processo e quebra de decoro parlamentar, porque o advogado tem um estatuto que chama Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele tem, por questões de cuidado e zelo, advogar em processos, inclusive sem procuração, podendo juntar posteriormente, ou num prazo de 5 dias, ou então até mesmo mediante a notificação do juízo. E isso não prejudica em nada. Eu não vejo, assim, se o processo de cassação versa, de afastamento seu, versa apenas e tão somente a isso, eu não vejo. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma prevaricação. Segundo, nós precisamos saber também o que é uma falta de decoro parlamentar. Né? Se a gente conseguir discernir direitinho o que é isso, a gente vai chegar a um determinado ponto que, se os apontamentos que estão fazendo para te afastar da comissão, de relator da comissão, propor uma cassação de mandato de um parlamentar que foi legitimamente eleito pelo povo, em função de um negócio tão insignificante assim, eu vejo que nós estamos, ao invés da gente avançar, nós estamos regredindo na questão dos efeitos da ética, da moral, da decência, do respeito com a população, perdendo tempo, às vezes, com algumas coisas que não teria necessidade. O advogado, ele tem a prerrogativa para atuar em juízo e fora dele, com ou sem procuração de qualquer um, desde que ele se interesse em representar alguém, podendo posteriormente juntar procuração a pedido do juízo ou dentro do prazo que estabelece o CPC, que é o Código de Processo Civil. A princípio, senhor presidente, esse era o meu questionamento inicial. Gostaria, só para acrescentar, Edinaldo, se me permita a mesa, eu só gostaria de acrescentar, talvez estão falando aí de uma procuração que tem, que é da doutora Larissa, que trabalha no meu escritório, num processo seu de Campinápolis, que nem dessa comarca não é. E se fosse assim, pela essa relação, eu andei passando os olhos na denúncia que te afastou da comissão, passei os olhos nela também, especificamente nos pontos em que estão tentando escorar esse seu afastamento, tanto da comissão quanto a propositura de cassação, não vejo tanta consistência assim, até porque essa comissão, isso é tudo em função da comissão parlamentar de inquérito, da qual você era relator, e que a própria casa, por requerimentos e mais requerimentos, vem prorrogando o prazo de decisão desse relatório final da comissão. E o que me assusta mais ainda é que todos os requerimentos que tem, inclusive acostado nos autos lá do mandado de segurança, que a doutora Larissa impetrou, todos os requerimentos que estão lá são aprovados por unanimidade. Todos os vereadores, inclusive os da comissão processante, votaram a favor. E mais, se for para falar de relação de amizade, aí a gente tem que pegar aí também um contraponto. A gente tem que ver a relação de inimizade. Né?
Quem é que não sabe na cidade que o Elias é meu inimigo capital? Excelência, meu adversário Excelência, capital. pela ordem, vamos... Quem é que não sabe disso? Todo mundo na na cidade sabe. Só questão de Quer ordem. dizer, se o amigo não pode, o inimigo também não pode. E veja o que é bem. pior, Só- o membro aqui, ele era membro suplente. Afastou você de relator para subir. Só questão de ordem, vamos manter a ordem para que a coisa não caminhe para um outro rumo aí, e não é o interesse nosso, né? Gostaria que as perguntas e as respostas fossem objetivas e no momento oportuno. Eu acredito que, inclusive, no que foi falado pela testemunha, já foi feito esse questionamento na justiça e a própria justiça não reconheceu. Não reconheceu em caráter liminar. Se for na questão de mérito, ainda falta ser decidido. Você sabe disso. Embora você não seja advogado, você tem conhecimento. Eu vou pedir para cortar o microfone se o senhor não se Corta, conter. pode cortar. A hora que for direcionada a pergunta ao senhor, o senhor terá a oportunidade de estar respondendo. Eu passo a palavra agora ao membro da comissão, vereador William, para que faça as perguntas à testemunha. Primeiramente, boa noite aí, João. Você falou uma coisa aí por último aí agora, que a doutora Larissa, nos requerimentos lá... Larissa, é o requerimento do Edinaldo, porque mais cedo ele pediu uma questão de que não tinha advogado. Então, eu queria que o senhor respondesse para mim. Na verdade, ele tem advogado, porque ela já está fazendo... Quem tem que responder isso é ele, não sou eu. Eu não sou advogado. Eu estou perguntando para o senhor, que o senhor falou e agora? Então está respondido. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Talvez o senhor não tenha lido, vereador William, a questão da solicitação para esse processo. A doutora Larissa é advogada no processo lá de Campinápolis, que foi lido ali, e assim, aí ao qual vocês estão afirmando que ele era meu advogado. Justamente no processo do qual vocês estão insinuando que ele é meu advogado. Não, E se fosse? Vossa Excelência não leu. Qual que é o crime que tem nisso? Vossa Excelência não leu. O requerimento Vamos às apresentei. perguntas. Não, então só para esclarecer de ordem, senhor presidente, só para poder esclarecer esse assunto. Na verdade, foi a testemunha que falou que ela atuou nesse processo aqui da CPI. Foi a testemunha que falou. Então, o vereador William, ele está posicionando em relação à afirmativa da testemunha, em que a doutora Larissa impetrou os mandados de segurança, que não é de Campinápolis, é daqui, entrou contra mim, contra a Câmara. É isso entendeu? aí, então é isso aí que o senhor tinha que responder, porque ele que citou que ela enquadrou os mandados de segurança, onde a CPI estava toda assinada pela comissão. Então, quer dizer, ela tem acesso e enquadrou. O que talvez Vossa Excelência não tenha lido o requerimento que eu protocolei hoje, antes de iniciar esse ato, é que eu não tenho advogado. Está escrito no requerimento. O que ela peticionou era do outro processo. Não estou falando do momento de estar aqui à tarde, desde as 14, às 13 horas. Tanto foi nesse sentido que eu fiz o requerimento. Mais perguntas? Eu passo a palavra ao nosso relator, vereador Júbilo Carlos Montel de Moraes, para que faça as perguntas à testemunha. Boa tarde, senhor João. Tudo bem? Senhor João Batista Vaz, como o senhor já sabe do que se trata aqui a comissão em relação ao Edinaldo, o senhor, na condição de ex-gestor, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, hoje servidor por tanto tempo na prefeitura municipal, o senhor provavelmente deve ter participado de algumas comissões, de alguns PAD, vamos falar assim, na prefeitura. O senhor, como gestor, tem observado bastante processos administrativos contra servidores, algo nesse sentido. Diante desse exposto, quando se monta-se um processo administrativo contra um servidor, e naquela comissão montada,
tem uma pessoa que configura amizade pessoal ou algo nesse sentido contra quem está sendo investigado ou quem está sendo apurado algum ato de infração, quando há configuração dessa amizade, na sua visão, até mesmo como jurista mesmo, como operador do direito, qual é o procedimento correto a se fazer? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente distinta aí do que você está querendo criar, um nexo de causalidade aí, mas isso não existe. Primeiro, que uma Câmara Municipal ela é composta por segmentos políticos partidários, que tem alas, segmentos. Um apoia A, outro apoia B. Lá no processo administrativo, lá da prefeitura, se tiver um servidor que vai lá dentro do processo e levanta a tese de amizade pessoal ou de inimigo capital de quem quer que seja, ele mesmo tem por obrigação de arguir a suspeição dele. Aqui no Legislativo e no processo político-administrativo, eu não vejo assim. Porque, querendo ou não, o ano que vem vai ter eleição. E vai ter vereadores aqui que vão estar de um lado e outros vão estar do outro lado. Então, não tem sentido tentar caçar o mandato de alguém que foi eleito de forma democrática pelo voto popular, apenas e tão somente porque ele não concorda com os direcionamentos que, às vezes, tem alguém aqui que quer dirigir as pessoas assim, quer encabrestar todo mundo, e todo mundo tem que andar no cabresto ali. Quem não faz isso é execrado, é alijado do processo, é massacrado perante a opinião pública, e parece que o certo é errado e o errado é certo. Eu não vejo assim. Processo administrativo, PAD. Eu, por exemplo, derrubei 4, que essa gestão que eu ajudei a eleger, colocou em mim, querendo me mandar embora como servidor público. A justiça derrubou tudo. Senhor presidente, eu vejo que é feita uma pergunta objetiva e a resposta ela vem contextualizando, até mesmo, servindo até mesmo, né, para uma espécie de defesa. Mas tudo bem, mas respondeu a minha pergunta, o que a pessoa deveria ter se fazer na condição de investigado e investigando, era erguer a suspeição, até mesmo para poder demonstrar boa-fé no que se trata, na apuração dos fatos, para chegar no que a sociedade pede, que é um trabalho sério, imparcial, e mostrar para a população a verdade. Posso fazer uma intervenção? Fica à Eu vontade. gostaria que se atesse às respostas. Se o senhor acha que é imparcial, o senhor acha que o nobre colega Elias Bueno de Souza ele é imparcial ou ele é parcial em relação à minha pessoa? Me Excelência, responda. as perguntas não devem ser feitas pela testemunha. A testemunha simplesmente é inquirida e os membros da comissão não têm o dever de responder qualquer tipo de questionamento relacionado. Nesse contexto que o senhor respondeu, que a pessoa, quando configura que ele é amigo pessoal, tem que se arguir e se dizer que é suspeito, o senhor se considera um amigo pessoal do vereador Edinaldo, hoje, tanto de pessoal, de ir em casa, almoçar, sair, fazer reuniões políticas, apoiar nas suas atitudes do dia a dia, até mesmo como vereador? Amigo pessoal, eu sou de todos aqui, praticamente. Inclusive seu, que eu já até almocei lá na casa do seu pai. Fizemos uma almoção lá, lembra? Mas eu não estou te Então, assim, investigando. não tem muita relação isso não, gente. Se quiser pegar por aí, então vamos separar o joio do trigo aqui, vamos dar a César o que é de César. Quem é amigo de quem e quem é inimigo de quem aqui. E digo mais ainda. Edinaldo, com todo o respeito que eu tenho por toda a casa, mas os procedimentos que estão sendo feitos aqui é no objetivo de acertar em você ou em mim. Certo? Como aprovar as minhas contas, agora tenta enterrar você vivo. Você apresentou o relatório tempestivamente, dentro do prazo, não tem nada que possa te incriminar, que possa te condenar em relação ao processo, o relatório final da comissão, dentro do prazo, do jeito que você achava que deveria ser, e esse relatório certamente
não agradou muita gente aqui da casa. E se não agradou, falou assim, não, então se não joga com a gente, põe para fora, porque nós vamos trazer um que é inimigo do Cebola, que subiu o suplente, que aí a gente racha o Cebola. Faz um relatório, mano. E outra, o relatório ele pode ser apresentado quantos relatórios quiser. Muito embora essa CPI está perecida. Essa CPI, olha, essa CPI está jubilando essa CPI. Corte o microfone do seu João. Eu gostaria que o senhor mantesse o respeito e respondesse as perguntas. O senhor não está aqui como... O senhor não está aqui para fazer a defesa oral dele, o senhor está aqui para responder os questionamentos feitos por ele. O senhor conhece o processo, não precisa eu estar dando aula aqui para o senhor. Então, o senhor se atenha às respostas das perguntas que forem perguntadas, e se o senhor me tem como inimigo, é uma questão que o senhor pode provocar na justiça, assim como o vereador Edinaldo provocou na justiça, tentando anular os atos das comissões. Nós estamos tentando fazer com a maior transparência, oportunizando a ampla defesa, e se tem alguém que se sente ofendido, se o senhor se considera meu inimigo, provoca na justiça, faz a justiça entender que eu sou inimigo do senhor. Eu não me considero inimigo do senhor, né? Agora, o que a gente está apurando, e não fomos nós que trouxemos esse assunto para cá. Estamos apurando uma denúncia e fazendo da melhor forma possível. Uma denúncia de um cara que foi demitido porque fez rolo na prefeitura. Oportunizando a defesa, a ampla defesa. Inclusive, o vereador Edinaldo é testemunha do que nós estamos fazendo aqui, deixando a coisa fluir para que depois não alegue que foi cerceado nenhum direito de defesa. Uhum. Senhor presidente, então só pegando essa sua fala. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Volta. Isso. Senhor presidente, só então uma questão de ordem, e até para que as coisas também possam fluir da mesma forma que nós iniciamos. Quando o relator tenta fazer essa ligação, abranger essa situação da possibilidade de um PAD, e aí deu a entender na fala dele que pelo fato do meu nome estar na CPI, eu deveria me abster pelo fato de conhecer o investigado. Então vale lembrar para a mesa, para quem nos acompanha, que eu na condição de relator, de vereador, fui o presidente da tomada de contas e relator da CPI. Então, se deu a entender para questionar o meu relator, eu na condição de relator na CPI, então poderia ter questionado, então, à época, por que eu estava como presidente da tomada de contas e foi feito sorteio nesse parlamento. Eu tive a felicidade ou a infelicidade de participar dessas duas comissões que paralelamente estavam correndo nesse parlamento. Então, assim, se a fala deu a entender que, às vezes, pelo fato de ter saído no sorteio como membro e relator da comissão e o fato de conhecer o ex-gestor, eu deveria me manifestar até para não criar nenhuma situação por conhecimento. Como foi bem dito, quem não conhece quem aqui nessa cidade? Eu, enquanto vereador, tenho divergência do posicionamento político do atual gestor. Só um pouquinho, questão de ordem para encerrar. Só porque nós estamos... o senhor teve a oportunidade de fazer, mas o senhor vai ser oportunizado para o senhor fazer a defesa do senhor por novamente. Isso que eu gostaria de concluir o raciocínio. Aí o senhor teve a oportunidade de fazer o questionamento, e agora é a vez do vereador ele já fez. Do Júbilo. Ele não terminou então, o questionamento. Então, o senhor vai ter a oportunidade da réplica. Perfeito, é que eu achei que ele já tivesse encerrado o questionamento com a fala Aí então eu peço desculpa à comissão. Ainda tem, depois do relator, ainda eu vou fazer alguns questionamentos, e eu gostaria que a gente mantesse a ordem. Não é o nosso objetivo sair fora do nosso roteiro aqui, e manter sempre a ordem. Senhor presidente, até mesmo por questão assim para quem está nos acompanhando entender, quando a tomada de contas e a comissão processante, para montar a comissão, é feito de fato um sorteio, com todos os 11 vereadores, inclusive o senhor, que é presidente, também tem que participar do sorteio. Já a comissão parlamentar de inquérito
ela foi nomeada. A pessoa poderia muito bem, Oi? Isso. Desculpa, foi eleita. Ou seja, quando você é eleito pelos demais membros da casa. Você pode, a partir do momento de ser eleito, se manifestar o seu direito de falar, me sinto suspeito, não posso seguir na relatoria dessa comissão, porque eu posso entender que vou estar beneficiando um investigado e, com certeza, a casa teria que acatar. Só para deixar bem claro. Senhor João Batista, o senhor teve acesso, em algum momento, ao relatório prévio da Comissão Parlamentar de Inquérito, antes de ser protocolado aqui na Câmara Municipal, em definitivo? Da CPI? Mas isso não é pauta de se discutir aqui, né? Eu não me lembro. Se eu tive ou não tive, eu não me lembro, porque isso aqui também não é pauta. Nós estamos falando do processo de afastamento e cassação do Edinaldo. Tudo bem. Deixa eu registrar aqui. Senhor presidente, no momento é só. Gostaria de perguntar ao senhor João Batista se em algum momento o senhor atuou como advogado do senhor Edinaldo. Em qual processo? Em qualquer um. Pode ter em qualquer processo. Se algum momento, ou daqui, de Campinápolis, em qualquer lugar, se o senhor já atuou como advogado do vereador Edinaldo. Vou repetir o que eu disse para você. O advogado ele tem a prerrogativa de atuar em qualquer processo com ou sem procuração. E, se porventura eu tenha atuado em algum processo do Edinaldo, não consta de procuração. Certamente o juízo vai mandar desentranhar qualquer petitório meu que tiver lá, face à ausência de instrumento procuratório, ou então ele vai abrir prazo para que eu junte uma procuração. E se abrir o prazo para se juntar uma procuração, estarei juntando qualquer tipo de procuração lá, se o Edinaldo assim me der a procuração, não tem problema nenhum, eu não vejo relação nenhuma disso com o processo de afastamento de um vereador que foi legitimamente eleito pelo voto popular do povo. O senhor atuou ou não? A pergunta ela foi objetiva, eu gostaria de uma resposta. Eu não vou objetiva. responder mais você isso, porque eu considero a pergunta como respondida. Ok. O escritório do senhor, então, patrocinou a defesa do senhor Edinaldo. Lá tem vários advogados, nós somos 4 advogados lá. Certo. O senhor mandou um requerimento para a prefeitura solicitando informações a respeito da compra de madeiras. No mesmo dia, o vereador Edinaldo protocolou o mesmo requerimento nessa casa, com a mesma redação, com o mesmo objeto. Eu pergunto ao senhor, a iniciativa do requerimento foi do senhor ou foi do vereador Edinaldo? Do meu deve ter sido meu, do dele você tem que perguntar para ele. E qual é o crime que tem nisso? Qual que é a irregularidade que tem nisso? Nós não estamos falando de Não, estou te respondendo a sua pergunta. Porque o requerimento foi o mesmo, tanto o protocolado pelo senhor... Qual é a irregularidade quanto... que tem nisso? Se o senhor não sabe, essa comissão está apurando um vínculo do vereador Edinaldo com o investigado, que é o senhor. Deveria apurar também com o que você tem comigo. Quantos processos nós temos um contra o outro? Podemos ter vários, mas eu não estou aqui apurando o que tem entre mim e o senhor. Hoje, o objeto é a comissão apura uma quebra de decoro do vereador Edinaldo. E eu faço as perguntas, se o senhor não quiser responder, fique à vontade. Mas o requerimento demonstra de que os senhores fizeram o mesmo requerimento. Eu gostaria de saber. Se o senhor não quiser responder, tranquilo. Isso aí seria a mesma coisa de eu te perguntar. Você preencheu nota fria lá na prefeitura ou não? Eu gostaria que o senhor se atesse à pergunta que foi feita.
Não, estou te perguntando. O senhor estava com um bloquinho debaixo do braço, lá na época o senhor era tesoureiro ou não estava? Eu não vou entrar nesse... O senhor tem condenação, o senhor é um condenado pela justiça aí. Eu gostaria que o senhor me respeitasse. Estou te respeitando, mantesse, assim como você tem que me respeitar. E gostaria de orientá-lo, caso o senhor não mantenha o respeito, eu vou pedir para que retire o senhor do plenário. Então, aqui não é a casa da mãe Joana, e o senhor deveria respeitar esse parlamento, respeitar as pessoas que estão nos assistindo, e eu acredito que o vereador Edinaldo colocou o senhor como testemunha com o objetivo de ajudar na elucidação do caso, e não para tumultuar. Eu passo a palavra réplica ao vereador Edinaldo. Quando o senhor faz menção para elucidar, e é justamente, o senhor lembra da pergunta inicial que eu referi ao depoimento, a pessoa que está aqui como depoimento para poder justificar? A minha pergunta inicial, senhor presidente, foi essa. Ele tem procuração assinada por mim, dando poderes a eles a fazer o direito, a advocacia, me defender algum... A minha pergunta inicial foi essa, ele já respondeu que não. Tanto é que, por isso que eu fiz menção de citá-lo, porque vira e mexe a palavra que é citado, porque é patrocinado, porque fez para beneficiar. Então a minha pergunta foi direta e objetiva. Não tem nenhuma procuração dando poderes para ele, para que ele possa ser meu advogado em nenhum processo. E aí, voltando àquela situação ali da tomada de contas, ou CPI, da possível imparcialidade, foi feito o sorteio. E aí foi mencionado, então por questão de suspeição, né, foi mencionado, então eu deveria ter me afastado, até por fato de ter sido sorteio. Da mesma forma também, quando me afastou de relator e subiu o suplente, o membro, para a relatoria, e o senhor como suplente veio para o membro, o senhor também deveria então, partindo desse princípio que foi lido pelo relator, da suspeição, o senhor também deveria ter se manifestado. Outro ponto, os mesmos membros que eram da CPI, foi feito o sorteio estabelecendo a comissão processante que vai me investigar. Foi feito o sorteio. Coincidiu que 2 membros que eram da CPI foram sorteados na comissão processante. Então era a hora também, já que foi mencionada essa questão da suspeição, então ter tido a iniciativa de falar, olha, eu já estou na outra comissão, como é que eu vou investigar ou processar, está na comissão processante, que eu também estou na CPI. Outra coisa, o senhor tentou mencionar que o requerimento foi igual, se ele fez o mesmo que eu fiz o dele ou ele fez o meu. O assunto era o mesmo. Ele era o ex-gestor. Ele fez solicitando o requerimento dele enquanto ex-gestor. Eu fiz enquanto vereador e membro da comissão. Se o assunto é madeira, por que eu iria questionar a fonte de pagamento de cimento? A fonte de pagamento de merenda escolar? Se o assunto é madeira? Por mais que às vezes o senhor insinuou que a redação é a mesma, é porque o assunto é o mesmo. Com todo respeito a Vossa Excelência, mas nesse sentido assim, de insinuar que eu fiz um relatório, um requerimento, que era o mesmo dele, ou ele fez o meu, desculpa, mas até porque o assunto se tratava era o mesmo. Se tiver oportunidade. O relator Júbio tem alguma pergunta? Senhor João Batista, o senhor pode informar essa comissão o número da sua OAB, por favor? De como? O senhor pode informar o número da sua OAB? OAB MT 13391. Acho que barra O. MT 13391. Lá no seu escritório, João Batista, o senhor já disse que tem 4 advogados. 4 advogados. Quando os advogados fazem os trabalhos, o papel timbrado, cada um tem o seu timbre, levando o seu nome, ou todos levam o nome do senhor? Depende. Você depende muito. Porque se eu, tipo assim, pegamos uma causa, vamos atuar todos os advogados, coloca o nome de todos, independe de quem,
contratou a causa. Se for no papel timbrado do Dr. Robson, sai no papel dele. Se for do Dr. José Roberto, sai dele. Se for na doutora Larissa, a doutora Larissa, ela atua como advogada e assessora minha. Porque além da minha atividade jurídica, eu tenho a minha atividade política também. E certamente, se tiver alguma procuração com papel timbrado, que relevância tem isso? Qual a relevância? Ela tem o papel timbrado. Se você olhar, eu não sei se a Câmara já recebeu, no mandado de segurança dela, está aí. Ela tem o papel timbrado dela. Então, a divisão das causas dos escritórios lá é feita... cada advogado tem a sua repartição de divisões de causas. Como é que é feita a divisão de causas lá? Não, é como eu te disse. A pessoa chega se e eu, procura. por exemplo, se eu pegar uma causa, eu não tenho muita técnica no setor da área trabalhista. A doutora Larissa tem. A gente assina a procuração juntos. Ou no meu papel, ou no dela, no um do outro. Isso é irrelevante. E a doutora Larissa defende o vereador Edinaldo numa ação lá em Campinápolis a seu mandato, a seu mando, já que ela é sua assessora? Eu não mando nela, não. Assim, não. Ela exerce o papel para mim como assessora politicamente. Juridicamente, ela tem a independência dela, até porque ela é advogada tanto quanto a mim. O senhor sabia que ela estava com essa causa lá em Campinápolis? Defendendo? Sabia, eu sei, nós somos colegas, trabalhadores juntos. Então, a gente trabalha no dia a dia. Não. Então ela... Ah, tá, perfeito. Só isso, o presidente. Senhor João, está claro que quem assinou a procuração foi feita em nome da doutora Larissa. O senhor não quis responder sobre a atuação do senhor em nenhum processo do vereador Edinaldo. Eu pergunto, o senhor chegou a entrar em contato com a parte autora do processo de Campinápolis para tentar um acordo? Que eu me lembre, não. Mas se eu entrei também, é outra coisa que é irrelevante, porque estão procurando pele em ovo para tirar o Edinaldo, porque não está no cabresto de alguém aí. Então, as causas que os advogados do seu escritório trabalham, o senhor não tem nenhum benefício delas? Eu acabei de repetir, vou repetir para o senhor. O senhor está se fazendo que não está entendendo. Lá nós somos 4 advogados. Se eu pego uma causa e vejo que o meu colega tem mais conhecimento na área trabalhista, eu compartilho com ele. Se eu vejo que o meu colega tem mais conhecimento na área tributária, o outro colega, eu compartilho com ele. Não sei qual que é o impedimento que tem nisso aí. Tem que ler o Estatuto da OAB. Eu acho que o senhor também está fazendo desentendido. Por exemplo, vocês são em 4 advogados, vocês têm aluguel, têm energia, têm internet, então, como que é feito? Não vou falar isso é coisa estritamente do meu escritório, não te devo obrigação de te dar uma informação dessa. Quem arrolou o senhor foi o vereador Edinaldo. E eu não vou te dar essa informação. Você não tem nada com a vida do meu escritório, pelo amor de Deus, sai fora. Assim que eu terminar, vou passar a palavra à tréplica ao senhor. As perguntas que a gente está fazendo aqui, ela é pertinente até porque a procuração que foi apresentada na denúncia, ela traz o timbre do escritório. Né? Então, por isso a gente pergunta para que não reste nenhuma dúvida. É óbvio que após a instrução será feito o julgamento. E as questões, por mais que o senhor entenda que não tem pertinência, a gente faz para que haja uma convicção, né, para que os julgadores tenham a sua convicção sem nenhuma sombra de dúvida. Vereador Edinaldo. Como o senhor acabou de citar, e eu reitero a minha fala inicial, tanto é que eu fui o objetivo na pergunta. A denúncia recebida por esse parlamento trata que ele tem procuração assinada por mim, sendo meu advogado. Tanto é que eu reiterei isso várias vezes aqui na minha fala,
Assim, não tem. Tanto é que a minha pergunta inicial foi direcionada. O senhor tem uma procuração assinada por mim, dando poderes para poder defender em qualquer processo? E isso é num processo que a doutora Larissa, foi feita a procuração para ela, de Campinápolis. E já deve ser do conhecimento dos senhores, talvez não estão achando, porque eu até perguntei aquela hora ali, eu não recebi ainda. Mas, assim, a pergunta inicial foi bem objetiva, senhor presidente. Então, assim, essa narrativa, que ele é seu advogado, não tenho procuração nenhuma a dar nos poderes para ele, para que ele pudesse me representar, como que eu fosse cliente dele. A procuração não é nem assinada por ele. Então, assim, aí eu volto a dizer aquela situação, e aí, o senhor deve lembrar, que em determinado momento eu ia falando aqui, depois eu falei, quando eu lembrar eu falo. E aí eu lembrei e anotei aqui. Eu citei anteriormente, e antes do último intervalo, dos prazos dos requerimentos. Foram solicitados requerimentos solicitando a prorrogação de prazo. Foi mencionado que em determinado período um requerimento, ao início do outro, ficou um período de vigência, devido àquele período estar com o requerimento vencido e o próximo requerimento, então aquele intervalo ficou sem vigência. O que eu ia citar era a questão dos requerimentos que foram aprovados depois do meu afastamento. Aí o senhor até completou, mas o período de recesso não contabiliza. Só que mesmo depois do período que vencia aquele lá que foi solicitado antes do período de recesso parlamentar, ficou um período também sem vigência, até porque o último apresentado e aprovado foi no dia 28, segunda-feira passada. E se aquele requerimento que foi aprovado por unanimidade dia 26 de junho, já posteriormente ao meu afastamento, ele venceria os 45 dias lá em agosto. Se eu fosse, o período de trabalho e recesso parlamentar não contabiliza. Beleza, mas mesmo então a solicitação de um outro requerimento solicitando mais prazos, então a data não deveria ser 28 de agosto, tinha que ter sido lá no início, quando nós voltamos do recesso parlamentar. Porque nesse período ficou um período de vigência sem validade da comissão. E aí aquela foi chamada a minha atenção nesse aspecto, e aí eu volto a dizer, esclarecer para quem está aqui presente, para a comissão e para quem nos acompanha. Após o meu afastamento, houve aprovação de requerimentos, 2 requerimentos, solicitando a prorrogação de prazo. Inclusive um, solicitando a prorrogação, já tinha vencido o primeiro, e houve um período de vigência que não tinha nada com nada. Então, como foi chamada a minha atenção lá atrás, que não se atentou a prazo, aí foi ficado um período sem vigência, mesmo após o meu afastamento também. O senhor tem Era essa a minha fala, obrigado pela oportunidade. Encerradas as perguntas, Só mais uma rapidinho. o vereador relator Júbilo pede a palavra e orientando a Vossa Excelência que o vereador Edinaldo terá, após a sua fala, também o direito de estar questionando. Senhor João Batista, até mesmo por questão de transparência e mostrar, até mesmo para nós da comissão, e chegar aí na justiça, né, do que se trata do teu aqui da acusação em cima do Edinaldo, do vereador Edinaldo, e até mesmo para a população que nos acompanha, fala-se que pela amizade que o senhor tem com ele, a proximidade, se é ou não é advogado dele, ou defende ou não defende, já foi falado que quem o defende é uma assessora do senhor, do seu escritório, com o nome doutora Larissa. Porém, eu tenho aqui em minhas mãos alegações finais sobre os autos 605, dígito 65.20.16.8.11.0110, requerente Gilvan Farias e requerida Edinaldo Fraga da Silva. É uma ação em cima de ação de indenização por danos morais. Aí eu venho aqui, mais uma vez, perguntar para o senhor se é algum erro corriqueiro através do escritório, porque a alegação final, o senhor já disse que cada um carrega o seu timbre, mas todas as folhas aqui carregam, além do timbre do nome do senhor, carrega também o número da sua OAB. E no final das alegações finais, quem pede o deferimento,
Pede-se deferimento em Nova Chavantina para Campinápolis, 17 de abril de 2023. É o senhor João Batista Vaz da Silva, OAB MT 13391/O. Foi um erro de escritório? Não. Lê a procuração que está aí. Está em nome de quem? Está em nome do Edinaldo. Não. A procuração, ele deu procuração para quem? Não, aqui não está juntada a procuração. Aqui Tá. está mostrando. Tá, a procuração está nos autos. A procuração está aqui, ó. Traz ela aí. Que ela aqui, ó. Uma questão de ordem, presidente. Foi isso que eu Procuração. havia pedido. Porque trouxe a denúncia, mas ninguém trouxe a procuração. A procuração. Eu falei, ué, cadê essa procuração Aqui é a que não procuração. aparece? Aqui é a procuração. Eu questionei. Eu vou ler ela, Edinaldo. Edinaldo Fragas da Silva, brasileiro, solteiro, biólogo, portador da carteira de identidade RG número tal, inscrito no CPF tal, residente domiciliado na rua Tancredo Neves, 126, centro do setor Chavantina, município Nova Chavantina, telefone número tal, e-mail tal, nomeia sua bastante procuradora, doutora Larissa Vilela Neves Siqueira. Não tem meu nome. Aqui não tem essa mesma procuração. Não sei se Está nos é a autos. veracidade. Mas ela está nos autos. Perfeito. Então, a procuração, perguntando, a procuração vai para um advogado do seu escritório, mas é o senhor quem faz as alegações finais? Já disse isso aqui, vou repetir, nobre vereador. E isso, se eu apresentei as alegações finais, isso é prerrogativa do advogado. Está lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, eu posso peticionar em qualquer processo com ou sem procuração. E mais, abre prazo para a juntada dessa procuração, e se eu não juntar, o juiz, pelo princípio do aproveitamento processual, da celeridade processual, o juiz certamente, em momento oportuno, ele vai me intimar para que eu junte um instrumento de procuração lá. Eu não vejo nada de errado nisso. Qualquer um pode... Olha, para começar, por exemplo, um mandado de segurança nem precisa de procuração, você faz ele num papel de pão, de padaria, protocolo ali, o juiz tem que mandar soltar o cara ou continuar com ele preso lá. Qual que é a gravidade? Qual é o crime? Qual é a falha que foi cometida aí? Eu, como advogado, não posso exercer as prerrogativas que me foi confiado. Eu estudei, eu passei na OAB, eu tenho uma carteira de advogado, eu tenho um escritório, eu assino petições. Hoje eu tenho mais de 300 clientes no meu escritório. Só complementando, eu gostaria, o vereador Júlio Carlos, nosso relator, ele apresentou a defesa, as alegações finais feitas pelo senhor João Batista, e o mesmo alega que ele não tem procuração. Como que se deu essa motivação para o senhor atuar nesse processo? Se o vereador Edinaldo não contratou o senhor, contratou a Larissa, a doutora Larissa, como que o senhor, nada, eu vou fazer essa defesa aqui para o Edinaldo? Como que se deu esse... E qual o crime que tem nisso? Não, nós não estamos apurando o crime. Eu quero saber... Qual a irregularidade que tem nisso? Não, é só para a gente saber, porque é no mínimo estranho. Não é estranho, eu falei para você agora há pouco, lá nós somos 4 advogados. Se a doutora Larissa está ocupada, está peticionando, tem prazo para cumprir, em qualquer escritório de advocacia, qualquer um pode peticionar um pelo outro. Qualquer impeditivo, se isso é impeditivo, se isso é motivo para ensejar um processo de cassação de um parlamentar, gente. Me fala. E pior, o processo não é nem daqui. E o pior, a gente atuou lá, o meu escritório atuou como alegações finais. Sabe o que é alegações finais no processo? É nada mais, nada menos do que um relato de todo o histórico, de tudo que aconteceu naquele processo, para você dar subsídio para o juiz decidir com mais rapidez e segurança jurídica. Não tem nenhum fato ofensivo ou defensivo ao nobre parlamentar, ou quem qualquer que seja, ou o autor da ação, sei lá, quem que seja, tem nada.
nada. E não tem relação nenhuma a isso, gente. Mas a gente eu acho que nós, porque... com todo respeito, nobre vereador, com todo respeito, mas eu acho assim que a gente está procurando pele em ovo, criando tempestade num copo d'água, ao tempo que a gente poderia estar usando o tempo nosso, seu, de vocês vereadores, que tem um papel extremamente importante na sociedade, às vezes a gente está avançando em outras questões. Certo, mas o que nos compete nesse momento é essa situação. Então, o senhor há de convir que, para que o senhor fizesse uma atuação no processo dele, vocês teriam que conversar, vocês teriam que... É isso que eu não consegui entender, o que motivou essa ação do senhor em fazer uma alegação final em nome do vereador Edinaldo, sendo que nem procuração nos autos o senhor não tem, e isso enseja na nulidade da defesa das alegações finais se não juntar uma procuração, porque o senhor tem prazo para juntar. Se o senhor não der uma procuração para o senhor João Batista, o senhor vai perder a ação. Então, qual que foi o interesse? Será isso que eu não estou entendendo? A motivação do senhor João Batista Vaz defender o senhor. O senhor chegou a procurar ele para defender o senhor? Não. Então, tanto é que a minha pergunta inicial, o senhor deve ter ouvido isso aí. A procuração. Tanto é que, se o senhor me permite, eu gostaria que o senhor, já que o senhor tem a procuração ali em mãos, Está aqui, ó. pudesse ler lá no final, que quando eu lembro de ter assinado a procuração para a doutora Larissa, até está citando de qual cidade que era o processo. Eu gostaria aqui, de saber isso, a procuração no final ela termina assim, Edinaldo, outorgando os poderes para transigir e fazer o que quiser, especialmente para atuar na defesa do outorgante em ação de reparação de danos morais, proposta por Geovan Farias, autos número 0000605/65, 2016, lá de 2016, da comarca de Campinápolis, Mato Grosso. Pois é, como foi bem lido. Assinado 2016, que é relativo a esse processo, do qual eu assinei a procuração para a doutora Larissa. Pois é, a procuração é o objeto, e a gente insiste nisso, o objeto desta comissão é realmente essa aproximação do senhor como relator e do senhor João Batista Vaz como investigado pela comissão, e, igual o senhor fala, não dei procuração, mas como que ele atuou, essa atuação dele contratada no momento em que o senhor estava prestes a fazer um relatório. O momento de contratação do escritório do senhor João Batista, o processo pode ser de 2016, mas o momento da contratação, deve estar aí na procuração, foi em março, abril, agora, recente, né? E aí é o que motivou a abertura dessa comissão para apurar esse vínculo. E aí o senhor perguntou, e a pergunta do senhor foi clara em relação se tem uma procuração. Mas nós entendemos um pouco de que essa atuação dele, ela pode prejudicar o senhor. E aí qual foi, por que foi feito isso? Ele tem interesse em prejudicar o senhor? Porque se o senhor não der uma procuração para ele, o senhor vai perder a ação. Muita lereia, né? Entendeu? Para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo aqui. Eu não acredito numa atuação dele espontânea, sem nenhuma autorização do senhor. É isso que nós estamos perguntando. Não é a questão da procuração. A procuração, a própria testemunha falou que vai ter o momento oportuno de juntar a procuração. Deixa eu... Né? Posso fazer uma pergunta para o senhor, presidente? Posso? A pergunta não. Se o senhor quiser responder o que motivou, o senhor está aqui para responder. Só queria perguntar para o senhor o seguinte, porque eu estou vendo assim que a coisa está caminhando agora, é por causa da procuração. Não é por causa dos requerimentos, que todo mundo votou prorrogando essa CPI que está jubilando, não. Concordo com o senhor, está jubilando mesmo. E isso é um dos motivos da abertura dessa comissão. Alguém trouxe... Mas o senhor também concorda que o Edinaldo entregou um relatório dentro do prazo aprovado pela Câmara, que todos os vereadores, o senhor também concorda que, se vocês não quisessem, poderia apresentar um relatório separado? Já foi debatido isso aqui, nós não vamos entrar no mérito. Senhor presidente, eu inclusive, só para esclarecer, senhor, eu citei
o senhor como testemunha até para esclarecer essa questão, se o senhor advoga ou não, ter procuração ou não para advogar em minha defesa. Essa questão do prazo, eu já até tinha feito uma fala anteriores, né? Até citei isso mesmo, que caso a comissão não concordasse com o relatório apresentado por mim enquanto relator, os demais membros da comissão poderiam apresentar um relatório apartado, até porque todos tiveram acesso ao relatório preliminar, e eu só deixei bem claro aqui para os senhores, principalmente para quem nos acompanha, para poder facilitar o entendimento. Houve alteração na questão da aquisição da madeira, eu alterei e protocolei. Se a comissão entendesse que aquela parte não estava de acordo, então a própria comissão protocolava um relatório à parte, inclusive o relatório preliminar que tinha sido levado, encaminhado ao conhecimento dos demais membros da comissão. Eu até tinha citado essa questão antes. Certo. Encerrados os questionamentos, eu dispenso a testemunha. Eu acredito que... Não, tranquilo. Eu só queria deixar consignado aqui, presidente, para o vereador Edinaldo, deixar protocolado aqui a cópia da procuração da doutora Larissa para a comissão. Foi isso que eu pedi anteriormente. O cara chega aqui nesse parlamento, faz uma denúncia e não traz a cópia da procuração. Eu questionei isso, senhor presidente, porque assim, o senhor lembra das minhas falas anteriores, tinha que ter essa procuração na hora que a pessoa faz a denúncia, porque senão eu vou ficar sempre correndo atrás no sentido de provar que não procede. Então, assim, quem está denunciando que tem que trazer a procuração. Não tinha trago até então essa Câmara. Só um pouquinho, por favor. Eu peço desculpa, o senhor está aqui para esclarecer, mas é o seguinte, esse parlamento, essa comissão que foi instituída, recebeu uma denúncia, mas sequer exigiu do denunciante a cópia da procuração, com todo respeito. Então, assim, o senhor acabou de me pedir eu trazer o protocolar, mas quando foi feita a denúncia, não trouxeram? O senhor recebeu a cópia dos autos da denúncia? Recebi. E aí, lá na cópia do auto da denúncia, está a procuração na íntegra? Cortaram. Pois é, Fizeram porque sabe recorte que não existe. Para não aparecer o nome da doutora Larissa. Por ordem, até mesmo para deixar mais claro aqui, excelência. O senhor pode repetir, o senhor agora disse o ano que o senhor assinou a procuração. O senhor pode repetir para nós? Repetir? Está gravado. Sim, não, o ano do processo é de 2016. A procuração assinada pela doutora Larissa é desse ano. Olha lá. Por isso que eu estou falando, quando eu questionei para a comissão, para esse parlamento. Aceitou, acatou uma denúncia, mas a pessoa não trouxe o que pudesse comprovar aquilo que ela estava falando. E nos autos, bem, os termos jurídicos aí eu não tenho muita familiaridade, mas assim, nos autos, está lá. Por que então não trouxe na íntegra o texto da procuração? Ele rechaçou, e aí só deixou o timbre do escritório. Mas na reportagem ele não teve nem sequer coragem. Só um momento, está tendo uma confusão aqui, senhor presidente. Não, só eu acho que até por favor, mesmo falta de respeito concluindo com essa comissão, porque assim... Eu estou concluindo o raciocínio. Estamos falando de um processo lá de Campinápolis, sobre uma procuração, e eles vêm aqui e apresentam a procuração de um mandado de segurança, que inclusive, mediante contra essa comissão, para retornar ele como relator na CPI. Ela falou... Senhor presidente, a procuração que você assinou aqui... Nobre vereador, original, é só o senhor acessa o processo, nobre vereador. O senhor tem um advogado aqui na Câmara, acessa o processo de Campinápolis, acessa o processo e vê se é essa ou não a procuração que está juntada lá. Senhor presidente, fica com vocês o relator não está entendendo, com vocês aí. Gente, vamos manter, por favor, questão de ordem. Nós estamos oportunizando para todos falarem. Então deixa eu concluir meu raciocínio, que eu estava no meio do raciocínio, eu fui interrompido. Da denúncia que trouxe a esse parlamento, alegava que o senhor João Batista era meu advogado. A denúncia não tratava quando eu entrei com mandado de segurança para retornar à relatoria dessa comissão. Eu menciono, quando esse parlamento recebeu a denúncia, a procuração em questão é assinada pela doutora Larissa, do processo de Campinápolis. Tanto é que na reportagem ele rechaçou e só deixou timbrado do escritório. Quando o senhor faz menção, que tem aqui, isso aí é do mandado de segurança, senhor relator.
Quando eu mencionei, é da denúncia. Não, quem fez a denúncia não trouxe. Tanto é que vocês pediram aí, acabou de me pedir a questão que eu pudesse anexar ou protocolar a procuração. E é isso que eu questionei antes. Quando recebeu a denúncia, sequer trouxe essa procuração. A outra procuração da doutora Larissa já é a questão do mandado de segurança com o meu afastamento. Vamos entender o processo, vamos ler, até para entender e para conduzir da melhor forma possível. Até porque eu tenho sido transparente nas informações, é isso que a população espera que seja, e isso eu tenho feito. Vereador, inclusive, o autor da denúncia, numa sessão aqui, ele fez até a juntada das alegações finais. Vossa Excelência alega que não tem a procuração. O vereador Júlio Carlos pediu a cópia e veio a procuração do processo do mandado de segurança que Vossa Excelência entrou. A gente está aqui, como é de conhecimento do senhor, que a gente está oportunizando todo o tempo necessário para esclarecimento, e a procuração, ela traz o timbre do escritório do senhor João Batista Vaz. As alegações finais apresentadas aqui, o senhor é conhecedor, estava no dia que foi apresentado, ela foi feita pelo senhor João Batista Vaz. Então, eu acredito que pesa mais a questão, a alegação final de que foi juntada aqui, que foi questionado que não era advogado do senhor, a participação e a atuação do senhor João Batista no processo, e nós, enquanto comissão, o que eu tenho falado para Vossa Excelência é provar o contrário daquilo que está sendo falado. Nós temos uma prova documental de uma atuação do senhor João Batista no processo do senhor. Né? Então, estamos oportunizando, o senhor constituiu as testemunhas para que falasse aqui, e é importante que fique claro, até o momento não conseguiu, o senhor João se furtou a explicar a logística de como ele entrou nesse processo, né? E Vossa Excelência vai ter a oportunidade de provar que ele que ele não atuou, que ele não fez nada em relação ao senhor. E se eu tiver atuado, qual é o problema? Senhor presidente. O problema... Senhor presidente, só uma questão de ordem. Posso? Oh, meu Deus. Posso? O senhor veio compromissado em falar a verdade. E o senhor disse que não era advogado dele, que não atuou em processo dele. Essa denúncia ela é tão mascarada quanto quem fez. Porque até cortar a procuração lá, cortou para tirar o nome da Larissa, da doutora Larissa. Só para você ver. Mas nós vamos continuar a instrução, não havendo mais nenhum questionamento à testemunha, eu dispenso e agradeço o senhor pela participação nesse momento e já mais uma vez alerto a Vossa Excelência sobre a possibilidade de o senhor estar constituindo advogado para acompanhar os atos desta comissão, e vamos estar dando ciência ao senhor como cumprindo o devido processo legal, né? E eu acredito que nós vamos estar ouvindo mais algumas pessoas no decorrer da semana que vem. Estamos sendo orientados aqui pelo jurídico, como o senhor apresentou um rol de testemunhas e foram indeferidas 3 testemunhas, né? Caso o senhor tenha interesse, se o senhor tiver interesse em apresentar mais os nomes para substituir essas testemunhas que foram indeferidas, o senhor poderá estar apresentando o nome deles à comissão, e eu pergunto aos membros da comissão se tem interesse em ouvir mais algumas testemunhas para que conclua esse processo. Vereador Júlio Carlos.
Vereador William. Não tenho não. Eu manifesto o interesse de ouvir, o interesse de Vossa Excelência em estar ouvindo mais algumas pessoas para a conclusão do processo. Até mesmo, senhor presidente, para a questão de sanar quaisquer tipo de dúvida, principalmente inerente à questão se é advogado, se não é, se é credor, se não é credor, eu gostaria de ouvirmos o interessado lá de Campinápolis no processo, o Giovan Farias, que entrou contra o Edinaldo, para ver o que ele tem a falar sobre o processo, ver quem de fato vem defendendo, até mesmo para dar mais clareza, né? Eu tenho interesse em enrolar o Giovan Farias. Vereador William. Também. Vamos um vereador Jubim aí para chamar o Gilvan. Vereador Edinaldo, o senhor quer apresentar mais alguns nomes? Então, eu havia apresentado, igual o senhor mencionou, 3 testemunhas que foram impedidas. Uma era o próprio procurador jurídico, que sempre nos assistiu enquanto membro dessa relatoria, dessa CPI, e aí por questões do direito da advocacia e também como servidor, ele pediu o afastamento, que é o direito resguardado a ele, e foi perfeitamente compreendido. As outras testemunhas que eu havia relatado, inclusive, era o vereador William Mariano Bicudo e Vossa Excelência Elias Bueno, até porque vocês também são membros da comissão parlamentar de inquérito que assinou todos os requerimentos prorrogando os prazos, né? Então, eu solicitei vocês, mas vocês também pediram para não serem ouvidos, porque vocês estão me investigando, e apesar que vocês sabem que todos os prazos que foram solicitados pela comissão foi assinado por vocês também, submetido ao plenário, aprovado por unanimidade, então em nenhum momento houve interesse em afastar ou não entregar o relatório. Inclusive, levando em consideração a data do último requerimento aprovado por esse parlamento, por essa comissão, o relatório foi protocolado dentro do prazo, ou seja, tempestivamente. E mesmo caso não houvesse a concordância dos demais membros, que pudessem ter feito um relatório apartado, e já citei aqui anteriormente, que é prontamente aceitável dentro do processo de comissão parlamentar. Isso ocorre com muita frequência e é natural, então não estaria fazendo nada de anormal. Foi citado também, dentro do teor da denúncia, eu reitero. Vereador, não, eu estou fazendo nós já encerramos, senhor presidente, por questão de ordem, todas as vezes que eu estou tendo a oportunidade de fazer uma explanação, o senhor interrompe o raciocínio. O senhor não está entendendo. O senhor que não está, porque o senhor está me atrapalhando. Nós encerramos aqui a questão da oitiva, já foi dispensada a testemunha. Eu nem estou fazendo pergunta para a testemunha, eu estou fazendo um relato do que aconteceu. Foi oportunizado para o senhor se o senhor tem nomes de testemunha a ser apresentado. Eu iria chegar lá, mas o senhor interrompeu. Não, mas é só se o senhor tem. Não, eu tenho e falaram os nomes. Sim, eu vou apresentar. O senhor vai ser oportunizado ao senhor fazer a defesa oral do senhor, fazer a defesa de todo jeito. Mas no momento, né, o senhor já explicou isso aqui e tal. Sim, e parece agora, que a comissão força para não entender. Não, é para o senhor nomear as testemunhas. O senhor tem mais testemunhas? Tem, eu vou nomear. Por isso que eu estava tentando fazer um raciocínio das testemunhas que foram dispensadas, eu ia chegar lá. Falei, então, diante disso, eu vou apresentar. Certo. Então, assim, mas o senhor me interrompeu. E depois a gente vai estar ouvindo essas testemunhas do senhor, e o senhor vai estar falando no momento oportuno para elas. Correto? Era isso aí que eu ia chegar até lá, mas o senhor interrompeu pela segunda, pela terceira vez o meu raciocínio. Os nomes, nós precisamos dos nomes. Eu tenho testemunho. Não, depois eu vou citar, trazer os nomes. Então, vamos oportunizar o prazo de 5 dias para o vereador Edinaldo apresentar as testemunhas, no máximo 5 dias, apresentar as testemunhas, substituindo as testemunhas indeferidas, e será convocada como testemunhas da comissão a doutora Larissa e o senhor Giovan Farias. E não havendo mais nada a ser tratado neste momento, eu declaro encerrada a presente sessão de instrução do processo de quebra de decoro do vereador Edinaldo Fragas da Silva.